De volta com o Educador Entrevista. Hoje vamos falar um pouquinho mais de inteligência artificial aqui com o Matheus Viana Machado. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço e feliz de voltar tão cedo assim, né? Acho que significa que o assunto é relevante e está dando certo. Muito relevante, né? E a gente cai numa questão que até pouquíssimo tempo atrás a gente falava de IA num conceito muito ficção científica, né? Sim. E numa rotina muito de ficção científica, não é? A gente teve um boom de filmes tratando do tema e etc. E hoje, quando a gente pensa aí nesse boom das trends, a gente acaba vendo o uso rotineiro em escala de uma fração do que a ferramenta faz, mas, ou seja, caiu e cai cada vez mais no uso comum. Sim, sim. Você trouxe dois assuntos bem interessantes e que tem uma resposta bem... o cinema, o que a gente imagina de futuro para a tecnologia é sempre distópico, porque eu acho que é isso que atrai, né, assim, filmes como ficção científicas bem complexas, como O Exterminador do Futuro e tudo mais, que existem brincadeirinhas, eu vou falar bem com o ChatGPT, falar bom dia, boa tarde, boa noite, para que no dia do juízo final... isso ele não venha me cobrar na verdade a gente sabe que o certo de fazer isso é porque uma IA ela tem um elemento muito grande de empatia e se você falar bom dia, boa tarde, boa noite, ela se esforça mais para te dar um resultado melhor do que se você der um pedido muito seco, ela te entrega uma resposta seca. Ponto. Esse lance, aí obviamente a gente vai explorar isso mais e abrir, esse lance da trend, eu acho assim, como a minha vida é tecnologia, e de todas, e geralmente as tecnologias muito mais emergentes, eu sempre olho muito mais para frente, a galera fala que eu fico andando de helicóptero, que eu não estou com o pé no chão, eu fico vendo coisas que estão muito bem além, assim, enxergando. Na curva de adoção de tecnologia, se a gente tentar simplificar, eu posso colocar aqui os primeiros menos de 25% de adoção, os early adopters, eles são mais interessados na parte técnica da tecnologia, são os techs. Então ele quer saber como os óculos novos da Ray-Ban funcionam e mesmo que não tem no Brasil ainda dá um jeito de ter e não sei o que, parará. A grande maioria, que é esse percentil bem grandão ali, são eles chamam de late majority, que é a grande maioria da galera. Eles entendem ou ele adota a tecnologia, tipo assim, ele não vai se molhar na piscina fria como os early adopters. Ele não vai experimentar um negócio que ninguém sabe se vai vingar ou não. Ele espera aquela galera testar. Quando as coisas já começam a acontecer, eles chamam tipo a onda já está mais alta, até porque a representação é uma onda, eles entram na fase que a gente chama de toy. É a tecnologia vista como um brinquedo, como algo divertido, como algo lúdico. É fantástico, porque a gente pega, né, vamos colocar o exemplo do ChatGPT, essa trend com todas as polêmicas, né, sobre o estúdio Ghibli, né? Isso fez com que muita gente, tem dados, assim, em uma hora o ChatGPT conseguiu ter mais de 1 milhão de novos usuários. Então, assim, pessoas que tinham o FOMO, o Fear of Missing Out, tinham medo do tal do ChatGPT, porque não sabia nem como usar, elas começam a experimentar porque é divertido, porque é tendência, porque todo mundo está fazendo e fala que é fácil. Quando ela experimenta, e você mesmo percebeu, ela percebe que é fácil, que é mais simples do que ela imaginava, e aí ela se questiona, beleza, eu não vou ficar fazendo imagem toda hora, mas a turma fala que dá para responder e-mail, a turma fala que dá para fazer receita, a turma fala que dá para fazer... Como é que deve ser isso? E aí sim, ela entende a ferramenta como tool, né? A tecnologia como ferramenta, e aí já é... Na verdade, já atravessou a fase de adoção. Então, assim, números interessantes. O mundo... Até o comecinho desse ano, desse primeiro trimestre, 48% de adoção. Então, assim, já está quase ultrapassando a curva de adoção, imagina em 2 anos. Então, essa tecnologia. No Brasil, está acima da média global, 58%. Então, a gente já adota acima da média. O brasileiro sempre foi muito fã de tecnologia. Early adopter, exato. Mesmo tendo pouco letramento digital, que é um grande desafio que a gente tem, um gap. Todo mundo tem o celular de última geração com tecnologias como o LiDAR, que ele nem sabe que existe.
Mas está lá e ele não usa tudo, e a gente tem ainda uma grande oportunidade, eu vejo como um grande oceano vermelho, ou um grande oceano azul de possibilidades, né? E aí é interessante a gente pegar isso, né? Porque fica até um ponto de interrogação, né? A trend surgiu espontânea, né? Ou muitas vezes se cria esse fator para atrair para... Foi criado, né? Foi bem criado. Até porque, tecnologicamente falando, o ChatGPT ele vinha penando nessa parte lúdica que era criar imagem. Ele usava um modelo chamado Dolly, que era Dolly 2 e Dolly 3, que tecnologia sempre tem essas brincadeiras, né? Dolly vem de Salvador Dalí e o personagemzinho, o robozinho do Dolly da Disney, né? Só que o modelo não evoluiu muito bem. Eles foram direto para um outro modelo chamado Sora para fazer vídeos, que evoluiu muito bem. Hollywood adotou bastante, apesar de todas as polêmicas. Então, se eu tenho um modelo que faz vídeo e o vídeo é uma interpolação de várias imagens, então eles pegaram isso e trouxeram de volta. Então, essa virada teve o lançamento desse novo modelo de criação de imagem muito mais fiel, com muito mais possibilidades, mais fácil. E aí juntou essa fome com a vontade de comer. Então assim, beleza, dá para fazer imagem? Então vamos instruir a galera a fazer imagens divertidas, como o Estúdio Ghibli, né? Tipo, muito simples e carregam as características do rosto da pessoa e tal. E a pessoa começa a se enxergar ali, tem todo o lance do espelho. Tem uma brincadeira que você vai adorar fazer no ChatGPT, faz uma simulação com ele, pedindo para que ele, ChatGPT, conte a própria história através de uma história em quadrinhos. Tipo 4x4 de quadro. Você vai se surpreender com as histórias que ele conta, assim. Muito, muito, muito interessante, filosófico, sabe? Muito interessante. E aproveito aqui a pergunta do Kleber, né? A gente está vendo na prática isso, né? De alimentar um sistema, ter informações, etc., no usuário comum. Mas ele coloca isso, né? De certa maneira, de uma maneira empresarial, já se usa em alguns fatores, né? Vamos pensar no nosso leitor de veículo lá no Sem Parar. Já é uma IA, né? Então a gente já tem uma série de estruturas funcionando, mas agora está chegando a rotina de todos de uma maneira mais clara, do tipo, sim, né? Eu não uso só, eu aponto um uso que eu quero. Sim. By the book, assim, conceitualmente, tudo que a gente ensina uma máquina a fazer, desde uma calculadora até um computador quântico, é uma certa artificialização de uma inteligência. Antes a gente programava e a gente tinha uma certa previsibilidade do que começava, do que fazia e do resultado. Beleza, sempre funcionou muito bem essa previsibilidade, mas o nosso anseio era criar uma máquina que conseguisse criar como nós. A IA generativa é isso. A grande ideia é conseguir emular o nosso cérebro para reproduzir. Quando ele comenta ali sobre, às vezes, pegar informações ou coisas corporativas, etc., tem muita gente que tem medo disso. Acho que eu comentei até na outra entrevista. Ela não está interessada na sua informação. Tipo, ela está interessada hoje, pelo menos hoje, no comportamento que você ensina para ela. Hoje ela é como se fosse um ratinho dentro da caixinha de Skinner. E o que você está ensinando para ela é o melhor jeito que o ser humano gosta que ela responda. Talvez em algum momento ela possa pegar alguma informação. Na minha opinião, a evolução das tecnologias precisa de uma confiança do usuário. Hoje a gente já está muito desconfiado de privacidade por conta de LGPD. A gente aprendeu muito a levantar a bandeira e dizer assim, não, meus dados são meus e etc. Então, o movimento vai ser muito mais de respeito do que esse desconfiança que a gente tem. Vai roubar dado, vai ficar contando segredo. Tecnologias não se afirmam assim. Tecnologias se afirmam com base na confiança. Você pega Bitcoin, você pega coisas novas assim, é base de confiança, né? O ser humano é muito desconfiado. Exatamente. Carlos, colocando uma outra questão interessante, não é? Que é a estrutura para que isso funcione, não é? E que se falou muito também nas redes disso, né? De essa busca excessiva aí estava fritando a estrutura de manutenção. De fato, isso acontece. Sim. O computador, ele transforma energia elétrica
em dados, através do ligado e do desligado. Ligado quando a corrente passa, desligado quando a corrente não passa. Então, assim, em suma, qualquer processamento computacional, eu preciso de eletricidade para ele funcionar. Quanto maior o processamento, obviamente, mais eletricidade eu vou precisar colocar. Computadores antigamente trabalhavam com CPUs, que eram unidades únicas de processamento, mesmo que tinham vários núcleos, que a gente chama de core, mas era unidade. As GPUs, no mesmo aparelho, é como se tivessem várias unidades que conseguem trabalhar em paralelo, ou seja, se amplifica mais ainda o uso de energia. Tanto que se no seu próprio computador de casa você coloca uma placa de vídeo mais potente, tem que trocar a fonte, porque vai precisar de mais alimentação. No resumo, para você fazer aquela imagenzinha da Trend, calcula que você está gastando umas 3 garrafas, o equivalente a 3 garrafas de água, de 500 ml em pra consumo. Exato. Para resfriamento, em consumo de eletricidade. Tanto que a hidrelétrica que está processando. Exato. Tanto que as Big Techs estão todas trabalhando em cima de tecnologias nucleares para ter a própria fonte sustentável de energia, porque agora está uma correria absurda para investimento de data centers, Data centers. Se a gente pegar investimentos focados em IA, 2022 foi crescente, 2023 foi crescente, 2024 baixou, mas assim, de 24 para 25 já tem uma projeção de 75% a mais de investimento, ou seja... Isso você tem que ter produção de energia para dar conta dessas estruturas. Tem. E ao mesmo tempo criar estruturas que consumam menos com a mesma... Estruturas e tecnologias, Luciano. Tanto que uma coisa que a gente pega muito, que foi revolucionário, é a China, DeepSeek. A China conseguiu contornar os embargos e não ter a capacidade de ter os equipamentos, ou supostamente não ter esses equipamentos, com uma estratégia inteligente e lógica, não pensando em hardware, não pensando na parte sólida do computador, mas pensando numa engenharia mais inteligente para ser mais eficiente no uso dos recursos computacionais. Eu acho que é aí que está o caminho. Assim, eu tenho lido algum monte de artigo, a galera está indo muito nesse caminho, às vezes repartir as informações, então criar arquiteturas novas. E aí a gente viu isso claro na própria programação da Trend, né? Depois de um tempo, olha, você tinha X usos, mas para essa Trend específica eles limitaram, porque tinha uma avalanche de pedidos e ia fritar data center mundo afora se eles atendessem todo mundo, se eles tentassem atender todo mundo. Exato, mas assim, eles criam essa demanda e eles têm que dar um jeito também de suprir, porque a gente fala nas vendas, você não pode criar uma dor que você não pode atender, né? Porque o cara vai tentar procurar em outro lado. Mas uma coisa bem interessante que saiu dessa, tem as polêmicas sobre direitos autorais, etc., mas se a gente olha e entende que uma IA, ela aprendeu a fazer as coisas assim como um ser humano foi educado, porque ela não foi programada diretamente, ela foi programada para aprender. Depois disso, ela meio que segue carreira solo, né? Então, assim, ela já leu quase a totalidade, as IAs convencionais hoje já leram quase a totalidade do que foi escrito pelos seres humanos. Em algum momento ela vai começar a gerar o próprio conhecimento. Aí vai ser bem esquisito. Então, assim, é um caminho bem interessante que a gente está trilhando com elas. Mas que a gente vê que ainda falta um feelingzinho, né? Tudo que a gente vê de produção, se escreve livro, sim, mas ainda falta aquele tempero, aquele molho. Mas ainda bem que vai faltar. Acho que isso que aí vai demonstrar a nossa dominância. É isso que ainda mostra, por todas as máquinas e tecnologias que a gente fez, o ar-condicionado, mesmo que a gente automatize, não liga sozinho, a gente precisa de um controle remoto. Ainda no final, a gente bate no peito e fala, a decisão é minha. A gente ainda ajusta a temperatura a todo momento. Exato. Então, assim, a IA não vai ser um bicho solto, não vai, acho que o ser humano faz muita caca com coisas muito médio e longo prazo, ou longuíssimo prazo, como faz com o meio ambiente. E não tinha consciência, ou dava de ombros porque pensava assim, o que eu estou fazendo hoje? Eu não vou viver nem 100 anos, quando eu morrer eu vou deixar isso para os outros que se virem. Tinha muito essa ideia. Hoje a gente está percebendo que não rola fazer isso, e as novas gerações, etc. Mas para a tecnologia, a gente não... Tirando tecnologias nucleares, que são mais complexas mas todas as outras a gente consegue ter uma certa, nem que seja sabotando a tecnologia, mas a gente tem um certo domínio sobre ela, sabe? Você citou aí no início do programa óculos, né? Sim, uns óculos diferentões aqui.
Quando a gente falava, né, de óculos interativos lá no início, a gente tinha uma coisa que quase se declarava, né? Porque você tinha câmera muito visível, estrutura. Esse óculos que você está usando é um óculos tecnológico e para a gente aqui... Hipertecnológico, se a gente pode falar. Esse aqui é a segunda geração do Meta com Ray-Ban. Isso não é mais só uma caixa, isso é um carregador. Isso é um carregador. Você carrega ela, você encaixa os óculos, ele carrega. Aqui no cabo. Exato. Então, assim, o futuro são esses wearables. O futuro é a gente usar esses caras e conseguir falar com ele por IA e tudo mais. Você não consegue enxergar nada diferente, você vai experimentar ali. Você não consegue enxergar nada diferente pela lente, a tecnologia está nas hastes. Mas, por exemplo, tem 32 GB de RAM, tem um processador mais potente do que um Snapdragon, 14 GB de foto. Vou fazer uma foto sua, depois eu te mostro pelo celular. Ó. Então, assim, eu apertei aqui, fiz uma foto, eu falo, hey Meta, take a picture. Aí eu tiro uma foto, ou eu falo, hey Meta, record a video. E aí ele faz um vídeo, então ele mostra do lado de cá, ele fica um pulso, é uma luz de privacidade, então assim, não é um óculos espião, eu tenho um óculos espião, não é um óculos espião. A ideia é compartilhar momentos, tanto que é meta do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, que podemos questionar ou não, mas se você tampar o LED, ele não filma, a câmera está do lado de cá. Então assim, você consegue... Hoje ainda não está lançado especificamente no Brasil, porque a gente estava falando, precisa de uma regulamentação para isso. Deixa eu até parar aqui. Mas, por exemplo, ouvir música com esses óculos é uma sensação que você nunca teve, assim, se você nunca usou. É quase condução óssea. Você fica com os ouvidos abertos e ele funciona. E logo com a IA você vai conseguir bater papo com ela, perguntar assim, onde é que eu estou, qual é o ambiente? Ele consegue descrever. Eu estou na frente da igreja de Batatais e me fala uma curiosidade sobre essa construção. Então ele vai lá consultar a internet. Você estacionou um carro no shopping, você fala agora, grave aqui onde eu estacionei. Aí na hora que você vai voltar, fala onde é que eu estou. Ele vai te guiando pelo ouvido. A gente estava acostumado com muitas IAs de voz, como Siri, como Alexa, etc., chamadas IAs burras ou limitadas. Esse cara aqui, com IA generativa, a gente vai cada vez mais usar menos telas, vai ser menos imagético e vai ser mais falado. Se a gente olhar para, aí voltando na ideia dos filmes futuristas, mesmo os mais tensos, as pessoas não usam teclados e mouses, é tudo por controle de voz, ou que a gente estava comentando por umas pulseiras que podem pegar os seus pulsos nos seus nervos e transmitir para o computador, e você faz o uso do computador direto. Perfeito. Então, quer ver, se você quiser experimentar. E que a gente via muito, vamos pensar num Jornada nas Estrelas, né? Sim. Que na nave eles conversam com o computador de bordo, Sim. etc. Né? Aí você deve ter ouvido um barulhinho dele ligando, ó. Quer ver? Eu não sei se o microfone pode captar, mas deixa eu pegar aqui, não um Naruhodo, mas um sambinha, ó. Você vai ouvir nele. Eu ouço, mas... Perfeito. Eu vou colocar vou colocar no nível 100, que aí, eu aqui não estou ouvindo quase nadinha, talvez o microfone consiga captar bem, mas é algo assim, deixa eu tirar para você não ficar também com um som na cabeça. E... totalmente... Você viu, é leve, não é uma coisa robusta, não é uma coisa... Você anda nos lugares... E conectado com o celular. Conectado com o celular, ou, dependendo do lugar, ele conecta diretamente com o Wi-Fi. Ele consegue fazer ad hoc, que a gente chama, mas consegue trabalhar. Ele é totalmente à prova d'água, eu já tomei muitas chuvas com ele e ele funcionou tranquilamente. E aí você coloca nessa questão específica da câmera, de ter o LED aí que é acionado quando fotografa ou quando filma, justamente para isso, né? Para se dar a entender que é uma ferramenta que faz isso. Que eu estou tirando uma foto sua, que eu estou fazendo um vídeo seu. E se não for legal para você, você tem que me avisar e eu devo parar. Se eu tento tampar isso aqui, ele não funciona. Ele vai falar assim, destampe o LED, porque você não consegue tirar foto com isso. Mas que a gente sabe que você vai ter versões, e já tem versões que não comunicam isso. Deve ter gente que hackeia. Agora, ao vivo aqui, vou falar, eu quase fui preso. Assim, a galera não sabia, mas, por exemplo, é proibido usar câmeras ou coisas para você, ou celular, inclusive, para votar. E eu uso esses óculos já tão normalmente como óculos escuros convencionais. Você percebeu que ele nem é tão escuro? Esqueceu o que estava usando. E aí eu entrei para votar,
voltei normal, saí da volta. Na hora que eu atravessei a porta, eu falei, caramba, se o pessoal tivesse percebido que isso aqui são lentes, eu sairia de lá preso da sessão. É um grande risco, e as pessoas precisam conhecer, inclusive, essas coisas para estarem prevenidas, assim, né? Esses óculos ainda são um modelo que é um pouco transparente, se você pegar aqui dá para ver, mas ele tem um todo preto, tem um que você não enxerga o que está lá dentro. E acho que as pessoas precisam saber do que está acontecendo ali, né? E que, de fato, né, tem essa rotina bacana de interação, né, e que vai propiciar essa ampliação disso. E como a gente falava, né, dessa conexão com o IA, porque quando a gente pensa nessas IAs que a gente conversa em casa, né, as Alexas da vida, enfim, né, e todas as suas concorrentes aí, variantes. Você também está com uma IA que você pede, solicita coisas e ela faz. Quanto maior a conexão com o ambiente, mais coisas ela faz, mas que a gente sabe que isso só está começando. Sim. Porque cada vez mais você vai poder conectar equipamentos e os equipamentos começam a ser pensados para isso. Isso. E os comandos não precisam ser tão diretos e explícitos. Os comandos podem ser mais assim, estou chegando em casa, arruma tudo para mim. Ela vai entender o que é o arruma tudo para mim. E você não vai precisar falar assim, estou chegando em casa, coloque meu ar-condicionado em tantos graus, ligue o meu aspirador de pó para fazer isso, ligue as luzes não sei o que em tal cor. Não, você só vai falar, estou chegando em casa, arrume tudo para mim. Ele vai entender, baseado no seu comportamento, etc., o que significa, porque ele vai ter lá a sua IAzinha. Um grande diferencial na evolução das IAs generativas foi um artigo que saiu em 2017. E o título do artigo é Attention is all you need. É poético isso. Então, foi o momento em que, nas LLMs, conseguiu ensinar para ela o que ela precisaria prestar atenção num texto. E, inclusive, se eu presto atenção no lugar certo e nas palavras certas num texto, eu consigo também prestar atenção e gerar uma resposta muito mais condizente e, assim, intrinsecamente ligada com a pergunta. Então, esse tal do Attention is all you need foi bem interessante para essa evolução, sabe? E com ação junto aí à associação comercial, não é? Exatamente. Vocês já realizaram um evento no mês passado? Uma palestra. Foi bem interessante, foi bem legal, Porque também tem essa questão prática, né, Matheus? O contato do empresário, do empreendedor, etc. Sim. Com esse conteúdo. A desmistificação, né? As palestras são legais para desmistificar e a galera ficar, olha isso, dá para fazer, que legal, não está tão distante. E assim, uma coisa que eu tenho feito muito, assim, o ano passado, Luciano, foram, a bem dizer, 1000 horas, um pouquinho mais, na verdade, só falando, dando palestras, cursos, treinamentos sobre inteligência artificial. Acho que é um propósito interessante de, como a gente comentou, né, dar um letramento para a galera, até porque é tão simples e fácil aprender o ChatGPT. O próprio ChatGPT se ensina a mexer com ele mesmo, então é mais uma gestão de mudança, um sacode na galera, né? Então vai ser amanhã às 19 horas lá, ainda tem inscrição, ainda tem vaga. Pode entrar direto em contato com a própria CE, não sei se você tem algum dado lá direto deles, mas são 4 horas. E aí eu falo para a turma assim, bebam bastante água, vão com a cabeça bem descansada, porque o meu propósito nessas 4 horas é que todo mundo saia com o cérebro fervendo. E eu tenho conseguido esse intuito, porque a gente tira a pessoa, mesmo quem, e é legal assim, mesmo quem já conhece alguma coisa de IA, que já usa o ChatGPT desde o começo, eu tenho certeza que vai sair de lá com uma transformação bacana, porque eu uso por 30 horas por dia. Então, assim, já testei, já quebrei a cara em um monte de coisa. Eu ensino a galera já a ir do jeito certo, explorar bem, a partir do ChatGPT, que vai ser bem base de tudo. E depois ele volta, muita coisa está voltando para ele. Fazer imagens, por exemplo, a gente saía dele. Agora não precisa mais, a gente consegue fazer coisas brilhantes. Ontem, num treinamento de vendedores de pedra do Espírito Santo, a gente fez uma simulação de pegar e mandar foto de uma cozinha, mandar a foto da pedra e pedir para o ChatGPT aplicar aquela pedra naquela cozinha. Ele fez perfeito. O cara falou, nossa, eu gastava R$5 mil para uma empresa fazer isso para mim. E o ChatGPT fez em segundos. Essa revolução é muito doida, sabe? Então, assim, e eu gosto desses treinamentos que muita gente leva o seu próprio propósito. Tem muito empreendedor, tem muita gente que precisa fazer seu marketing sozinho, precisa gerenciar as coisas sozinho, precisa aprender coisas sozinho. Tem muito estudante que está em desafios, etc. Então, eu
levanto a bola para a galera mostrando várias possibilidades bem práticas de IA. Assim. A gente gasta muito pouco tempo na teoria, apesar que aqui na entrevista eu estou falando demais, mas assim, na hora do treinamento é prática mesmo. Eu sempre aconselho, leve o computador, leve celular, instala já o aplicativo do ChatGPT, porque assim é bem mão na massa, 4 horas assim, que a galera vai no máximo falar assim, Matheus, faz um intervalo para ir no banheiro, porque... então assim, é bem interessante. Tem uma coisa bacana que a gente vê hoje, que é isso, né? Você tem um monte de ferramentas, né? A gente está citando o ChatGPT, na outra a gente estava falando, né? do DeepSeek. Isso, né? E a gente percebe que tem uma concorrência entre todas essas frentes, que para a gente, no final das contas, é bacana, porque um querendo superar o outro. Sim. E a gente sempre tem, porque vai ficar sempre mais barato e mais eficiente. Nessa briga toda a gente fica, mas ao mesmo tempo tem uma profusão enorme de ferramentas e até várias ferramentas para fazer uma coisa só, e aí a turma fica um pouco perdida ou tentando de um jeito muito fácil. Eu acho que é bacana de achar alguém que te oriente, ainda mais uma tecnologia nova como essa, é legal para não cair na lábia de algum oportunista, sabe? Assim, então, por exemplo, o meu compromisso é bastante com ética e de entendimento mesmo da IA do jeito certo, para que você tire proveito. Tipo, as pessoas falam assim, como é que eu posso ganhar dinheiro com o ChatGPT? Eu falei, o que você faz da vida? Eu tenho um pet shop. Eu falei, cara, você pode começar vendo assim, dentro do seu pet shop, os processos que mais causam erro, e trocar uma ideia com o ChatGPT, falar para ele ser um especialista em gestão de pet shop, ele vai te dar uma solução simples e efetiva para você testar e praticar em minutos. Começando por aí. E daí você extrapola para várias possibilidades. Assim. Então, é aprender uma ferramenta e aí depois ir cada um criando o seu cintinho de ferramenta. Eu gostei de uma de criar música. Nossa, essa aqui de criar imagem é mais bacana. Não, para mim faz sentido ter essa aqui onde eu consigo criar um repositório de coisas de aprendizados para eu montar o meu TCC, ou meu artigo científico, ou o meu livro, que seja, a minha pesquisa. Então, a gente leva um monte de ferramentas e cada um vai pegando ali e acendendo, sabe, fagulhas ali de possibilidades para depois elas também ir explorando, porque um dos objetivos é a gente criar uma comunidade. Então tem lá um grupo no WhatsApp, a gente está na campanha dos mil membros, tá? Hoje, assim que eu cheguei aqui, estava 967, 990 e poucos já, tá pouquinho membros, a gente está numa campanha de chegar nos 1000 logo, e aí esse WhatsApp funciona bem, então a galera entra lá, pergunta coisas, dicas, ferramentas do dia a dia. E aí tem depois uma comunidade que a gente criou mesmo, assim, um fórum, essas ferramentas, então assim, já tem uma lista de ferramentas já selecionadas, validadas para cada propósito, um time de especialistas para falar sobre IA, então a gente está criando um ecossistema, inclusive na nossa região, para fortalecer tecnologicamente a nossa região, inclusive nessas oportunidades novas que estão acontecendo, inclusive com essa briga comercial Estados Unidos e China. Para nós vai ser muito oportuno, tecnologicamente falando, sabe? Exato. Muito oportuno. Então, para sanar a dúvida aí do pessoal, né, a respeito desse evento na associação comercial, pode, né, entrar em contato com a própria CE ou, né, nas redes sociais aí, a CE Batatais, né, para tirar todas as suas dúvidas. E para fazer inscrição. Vamos encher aquela sala lá, porque vai ser divertido. Aproveitar essa oportunidade. Matheus, nas redes também aí, quem quiser te encontrar, qual o caminho? O meu pessoal é @eusou_oteus, né, que é o meu apelido, Matheus vira Teus, então eu sou o Teus. Eu acho que lá é um lugar muito melhor ali, porque de lá já tem o link para o grupo do WhatsApp que eu comentei, já tem o link para os sites, etc. Tem o da Ascendero, né? Ascendero.ai, ASCENDERO.ai, de Artificial Intelligence. Eu acho que os melhores são esses, porque aí daí de lá, do meu ou da Ascendero, você consegue achar link para todos os outros recursos, assim, ou me falar diretamente comigo também, tirar dúvidas. Muito bom. Matheus, sempre ótimo o bate-papo. Eu que agradeço. Espero que em breve a gente continue falando do tema, porque cada vez mais aí a gente vai ver isso na rotina e fica sempre o convite aqui para participar. Estou sempre à disposição e inclusive tem uma galera muito boa. Às vezes a gente pode trazer alguma turma dessas para falar de coisas muito mais específicas e menos filosóficas, como são a minha pegada, mas tipo alguma coisa mais prática, gerar imagens, etc. Tem uma galera muito boa também que a gente pode trazer para cá.